Existe uma experiência silenciosa que acompanha todo ser humano. Uma sensação difícil de descrever completamente, mas impossível de ignorar quando surge com intensidade. A sensação de estar só, não necessariamente fisicamente só, mas existencialmente só. Até o fim do vídeo, você vai compreender essa condição. Podemos estar cercados de pessoas, inseridos em relações profundas, conectados emocionalmente, e ainda assim, em algum nível, sentir que existe uma distância que não pode ser atravessada. Uma separação invisível entre eu e o outro. Essa percepção não é um erro. Ela não surge porque algo está faltando nas relações. Ela surge porque existe algo fundamental na própria estrutura da experiência consciente. Cada pessoa vive dentro da própria percepção. Cada pensamento, cada emoção, cada sensação, tudo acontece internamente, inacessível, de forma direta a qualquer outra pessoa. Podemos descrever o que sentimos. Podemos tentar traduzir nossas experiências em palavras, gestos, expressões. Mas nunca conseguimos transmitir a experiência em si, apenas representações dela. E essa diferença é crucial, porque por mais próximas que duas pessoas estejam, sempre existirá um espaço que não pode ser completamente compartilhado. Uma espécie de núcleo interno inacessível. E é nesse núcleo que a solidão essencial se revela. Ela não é criada pela ausência de outros. Ela é revelada pela impossibilidade de fusão completa com eles. Isso pode ser desconfortável, porque desde cedo somos condicionados a buscar conexão como forma de preenchimento. Acreditamos, muitas vezes sem perceber, que a relação com o outro pode eliminar a sensação de incompletude. Que existe alguém em algum lugar capaz de nos compreender totalmente, de nos acessar por inteiro, de dissolver essa separação. Mas essa expectativa carrega um problema inevitável. Ela coloca sobre o outro uma responsabilidade impossível. Nenhuma pessoa pode viver dentro da sua experiência. Nenhuma pessoa pode sentir exatamente como você sente. Nenhuma pessoa pode eliminar completamente essa distância. E quando esperamos isso, inevitavelmente surge frustração, não porque o outro falhou, mas porque a expectativa era irreal. Então começamos a oscilar entre a busca intensa por conexão e a decepção silenciosa quando ela não preenche completamente. Esse movimento pode durar uma vida inteira, a menos que algo seja visto com clareza. A solidão essencial não é um problema a ser resolvido, ela é uma condição a ser compreendida. E essa mudança de perspectiva transforma tudo, porque ao invés de lutar contra essa solidão, podemos começar a observá-la, sentir sem tentar escapar. E nesse contato direto, algo inesperado pode acontecer. A solidão começa a mudar de natureza. Ela deixa de ser percebida como ausência e começa a revelar uma forma de presença de si mesmo. Porque quando não estamos tentando preencher o vazio com distrações externas, somos naturalmente direcionados para dentro. E esse dentro não é vazio no sentido negativo. Ele é desconhecido. E o desconhecido, quando não evitado, pode se tornar espaço de descoberta. Mas isso exige algo raro, a capacidade de permanecer. Permanecer sem fugir, sem buscar imediatamente uma distração, sem tentar substituir a sensação por estímulos. A maioria das pessoas evita esse contato, preenche o silêncio com ruído, preenche o vazio com atividade, preenche a solidão com qualquer forma de ocupação. Não porque isso seja errado, mas porque o contato direto pode ser desconfortável no início. Ele expõe camadas que normalmente ficam ocultas, medos, inseguranças, pensamentos não resolvidos. Mas, se atravessamos essa fase inicial, algo começa a se reorganizar. A relação consigo mesmo se aprofunda, e aos poucos, a necessidade de preenchimento externo diminui. Isso não significa isolamento, não significa rejeitar relações. Significa que as relações deixam de ser uma tentativa de escapar de si mesmo e passam a ser um encontro entre duas experiências completas, não entre duas faltas tentando se completar. Essa mudança é sutil, mas radical, porque quando não dependemos do outro para eliminar a solidão, podemos nos relacionar de forma mais livre, sem exigência excessiva, sem expectativa irreal,
sem a pressão de que o outro precise nos salvar da nossa própria condição. E, paradoxalmente, isso aprofunda a conexão, porque ela deixa de ser baseada na necessidade e passa a ser baseada na presença. A solidão essencial, então, não desaparece, mas deixa de ser sofrimento. Ela se torna parte da estrutura da experiência, como o silêncio entre os sons, como o espaço entre os objetos, algo que não precisa ser eliminado para que a vida seja plena. Talvez o ponto não seja deixar de estar só, mas deixar de interpretar a solidão como um erro, porque no momento em que paramos de fugir dela, ela se transforma. E aquilo que antes parecia vazio, revela profundidade. Aquilo que antes parecia ausência, revela presença. E aquilo que antes era medo, se torna espaço. Obrigado por escutar e assistir. Se inscreva, comente, curta e compartilhe. Isso ajuda o canal a crescer e incentiva a produção de conteúdos que ajudam nossa mente a expandir. Até o próximo vídeo.